Olá, bem-vindos à TV Impacto mais uma vez. Obrigado a você que é nosso seguidor, que já está inscrito, você que é nossa seguidora, se inscreveu aqui em nossos canais, nas redes sociais. E você que ainda não está, olha, nós temos uma meta e ajude a gente a chegar numa meta que nos estabelecemos agora até julho. Então, para atingir o número de inscritos aí. Então, ajude a gente, isso é importante. Se não quiser se inscrever, pelo menos dê aí um sinal de positivo ou negativo dos nossos assuntos abordados aqui. Hoje, por exemplo, estamos trazendo aqui o Dr. Celso Furtado, aceitou o convite para conversar conosco aqui sobre a sua trajetória na comunicação. Quem conhece hoje o Dr. Celso, que é um profissional na área do direito, já com know-how aí, há alguns anos atuando, mas o Celso passou pela comunicação também, e em várias fases. Então, como nós temos esse quadro de trazer sempre alguém nesse setor para conversar conosco e contar um pouco sua história, ele aceitou o convite, está aqui para a gente bater um papo. Mas antes disso, vai fazer um intervalo e já já a gente volta. Você sabe o que é um tratamento de canal? É uma alternativa simples, rápida e segura para você manter o seu dente saudável quando não é mais possível fazer uma restauração. O canal nada mais é do que a retirada do nervo do dente, quando este nervo já foi atingido por uma cárie. Esse procedimento é sem dor e feito sob anestesia. Após a retirada, o canal é limpo e preenchido com um material odontológico específico, o que faz com que o dente não doa mais, acabando com a infecção e devolvendo saúde. E aí, você sabia disso? Ok, então, bem-vindo, Dr. Celso Furtado. Bem-vindo, né? Como diria nosso amigo Coruja, grande causídico de Santarém. Dr. Celso. Tem nome na história, né? Tem nome também. Mas olha, estamos aqui para bater um papo sobre a sua trajetória na comunicação, porque, como eu disse, tem muita gente aí dessa nova geração que nem imagina que o advogado Celso Furtado já brilhou também aí na área da comunicação, rádio, fez televisão. Como é que tá? Tudo tranquilo? Oswaldo, primeiramente, boa tarde. E agradecido por esse convite, né? Principalmente ao grupo da AFA, né? Contabilidade, assessoria, né? Aliás, falar em AFA, está chamando a atenção aqui do contribuinte, do cidadão. Olha, até o final do mês para procurar aqui os profissionais da contabilidade da AFA para fazer a declaração do imposto de renda, acertar as contas com o leão aí. Então, aproveite, está em dúvida aí, ainda não fez, procure aqui, venha aqui na Presidente Vargas, entre a Agripina de Matos e a Cuiabá, que está aqui a AFA com os melhores profissionais para atender você. Pois é, então tem a liderança aí do nosso querido Almeida, né? E a gente fica grato também a ele, né? Que fez esse complexo acreditor de comunicação que é hoje a rede social, né? Então a credibilidade também é importante para o Jornal Impacto. E para você que está liderando isso aqui, que a gente já lhe conhece há algum tempo também. Não que a gente seja tão antigo, já tem uma meia começamos idade, bem novinhos. Exatamente, né? Então eu estou grato por esse convite seu e estamos aqui para bater esse papo aqui informal para que a gente possa mostrar aquilo que a gente já foi um dia, né, na comunicação. Pois é, então vamos começar pelo começo, né? Como tudo começou, por onde você andou, os veículos que você trabalhou. Bom, Oswaldo, eu vou ser breve, porque a história é muito longa, né? Quando eu era jovem, 14, 15 anos, meu pai tinha um sonoro, naquela época tinha o famoso sonoro, que era trazer disco de fora para fazer as festas na cidade, né? E eu gostava daquilo. E os sucessos que vinham da capital, que ele trazia, eu levava para a Rádio Clube, para o João Silvio Gonçalves, no programa dele lá, com o Léo de Souza. E quem era o controlista que recepcionava? Rai Marinho e Guilherme Silva, que fizeram história naquele tempo, né? A Rádio Clube era ali na Travessa dos Mártires, e a gente ia para lá observar. E com isso foi me incentivando. E aí, trazendo o disco daqui e dali, um dia eu aprendi a colocar o disco no prato. O prato tinha naquela época, redondo, tinha uma fita, né? Não, era colocado um motorzinho aqui e o elástico que colocava. Uma fita elástica que controlava ali. Aí colocava. Eu tinha 3 rotações, né? Quais eram as rotações? Lembro daquilo ali. Era 33, 78
45. E 25. Não. 75. 75 rotações, exatamente. Então a gente tinha que aprender aquilo ali. Aí eu fui aprendendo, aí um dia o Leal, já estava em Gração da Voz, estava com 16 anos por aí, quer ler esse jornal aqui pra gente. Eu comecei a ler, eu já estava no ginásio, aí comecei a ler a Província do Pará, que era a notícia que vinha de Belém, do Brasil, né, como liberal também. Aí eu me colocou para falar naquele microfone desse tamanho, pendurado daqui para cá, desse tamanho, chacoletão. Exato. Aí pronto, aí foi. Comecei, peguei gosto. E quando foi em setembro... Então começou como operador, depois para ser locutor e noticiarista. Exatamente, tudo com idade aí entre 15 a 17 anos, porque com 18 eu fui para o Exército. Aí tive um intervalo, em 78 eu já fui para a Rádio Rural. Na Rádio Rural, quem assinou a minha carteira, a primeira assinatura foi Haroldo de Almeida Sena, que eu tenho como um souvenir para mim, né? Que fez história, Haroldo, lá na Rádio Rural da Diocese, então. Naquela época era prelazia, né? E então, eu comecei como noticiarista ali, fui recepcionado pelo Heriberto Santos, que era o redator das notícias, e eu lia. E assim foi. Aí fui tentando. Aí foi o tempo que depois voltamos para... Saiu da... A Rádio Globo passou um tempo depois, inclusive eu tenho aqui até a carteirinha aqui, de 1975. Olha, se depois a Wandra quiser mostrar essas relíquias aqui, até o Celso não tinha nem bigode no primeiro lado. Pois é, então, aí esse aqui eu trouxe para mostrar para você, para telespectador também, da nossa história. Fomos naquela época da Rádio Clube, era Antônio Palma, né, saudoso Antônio Palma, que fez história depois do Jonathan de Almeida Silva, que foi o dono, que eu não conheci, mas foi o tempo que eu fui menino. E eu fui para a Rádio Clube novamente, no intervalo, que já era o Armando Moraes da Fonseca, né? Que passou Planície, que foi lá para Galdino Veloso. Mas eu ainda fui para a Rádio Clube, ainda na edifício... Augusto Coimbra. Augusto Coimbra. Na 15 de agosto. Exatamente. Com a Tapajós. Hoje o Tapajós, na época não era, né? Era o Caizinho lá por trás, né? Era o Caizinho. O Simval ia fazer lançamento de disco. Lançamento de disco lá por Rio Tapajós. Então é o início de uma história, né? Pois é, e você depois também ingressou para a televisão. Lembra da época também? Sim. Foi o período de televisão, eu conversei com o Dr. Baldo na Bandeirantes, quando foi da Rádio Tropical que eu passei, quando foi inaugurar a Bandeirantes, que foi também Santarém, onde hoje existe ainda, né, RBA. Naquela época eu fui um dos primeiros apresentadores do telejornal de 18 horas, né? Eu e a então, hoje advogada, Silvânia Mello, né? Hoje advogada também, né, profissional competente lá. Você sabe quem levou a Silvânia Mello para a televisão? Quem foi? A convite? O convite de quem? Não foi do Oswaldo? Foi. Pois é. O Oswaldo já apareceu na telinha, lá tem muita história. Eu era vereador e um dia lá, a Câmara era ali onde é hoje o Teatro Vitória, e ela chegou procurando o presidente da Câmara, que era o Odi Santos. Ela queria emprego. Aí eu estava precisando tirar férias lá, que não tinha férias lá na TV Tapajós. Daí o doutor Baldo, que era o Você foi um dos apresentadores de telejornal. Sim, daí ele disse, olha, arranja alguém aí para te substituir para tu sair de férias. Aí ela chegou lá, queria trabalhar. Eu digo, você aceita trabalhar na TV? Eu disse, mas eu teve como? Digo, não, vamos aí convenção, conclusão. Conseguimos convencer, ela foi, treinou e depois se tornou uma das maiores apresentadoras de televisão. Exatamente. Então quando ela veio para a Bandeirante, ela tinha saído já da TV Tapajós naquela época. Então, o primeiro telejornal que foi ao ar pela Bandeirante foi apresentado por mim e por ela. Não tinha nem teleprompter. A gente tinha que olhar para baixo e para cima e para baixo. Aí, a minha estreia, eu tenho até vergonha de ver o arquivo, porque foi feio o negócio. Foi uma inexperiência. Uma experiência e inexperiência. O pessoal, porque quem não conhecia a tecnologia, pensava que Cid Moreira, Sérgio Chapelin, que apresentavam aqui, né, Fernando Vanucci e tal, pensavam que eles estavam tudo decorado aqui, não sabiam o que eles estão lendo aqui na frente. Aí eles chegavam comigo, Oswaldo, por que tu não faz igual ao Cid Moreira? Tu não pode estar olhando, tu vê que ele fica direto. Tu não sabe o que é um ilha, né? Você ficava pescando, exatamente. Né? Então teve essa experiência da televisão, foi muito bom. E depois eu passei um tempo na TV Tapajós. Eu trabalhei com o Rogério Von, ele era o apresentador, eu era repórter, tinha hoje advogada também, né, uma vez, que era repórter, né? Então a gente fazia. Eu tenho uma história da TV Tapajós com Monte Alegre, é uma história muito longa. Na época eu não vou citar nome.
o prefeito assistiu a matéria aqui no dia que eu fiz a reportagem e apresentei, porque era folga do Rogério Gomes, no sábado, no Telejornal da Noite. E esse deve estar no arquivo da TV Tapajós. Eu apresentei, anunciei que o prefeito tinha passado o cheque sem fundo para a Câmara, ele assistindo lá na casa dele. No dia seguinte ele foi para o hospital, lá para o hospital da Fundação Nacional na época, era um sábado, e no domingo ele amanheceu óbito. E quem era o diretor da 7ª URI lá na época era o Clauriberto Levi, hoje está em Belterra, já passou por aqui. Clauriberto Levi, muito meu amigo, me deu muito apoio lá na 7ª URI. E a gente fazia reportagem com o Clauriberto, também ajudou naquela época em Monte Alegre, que a gente fazia uma reportagem que eu fui trabalhar lá, cedido então pelo Sr. Joaquim, para a gente ajudar então esse prefeito lá na época. E aconteceu esse episódio. Ainda veio a nota fúnebre, eu tive que ler, que o Sr. Joaquim mandou eu ler a nota fúnebre anunciando o falecimento e convite para o enterro. Olha só, é uma história que está na televisão para contar. Como é que foi sua passagem por Manaus? Bom, em Manaus... Foi rápido, mas aconteceu. Eu tirei a minha OAB lá, minha OAB do Amazonas, eu fui para morar lá. Mas antes de começar a advogar, porque a gente tem que aprender, não adianta só tirar a carteirinha de advogado, que eu já sei, a gente está com muita teoria na cabeça, mas não tem prática, então tem que aprender a se portar numa audiência e saber andar em fora. Então eu não tinha isso. Aí eu fui com um colega aqui de Santarém, que tinha escritório lá, Alacide, que era daqui de Santarém, estava lá, e eu me associei com ele, ele foi me ajudar a aprender a advogar. Mas antes disso, com a experiência daqui de telejornal, jornalismo, eu fui trabalhar na Rede Amazônica de Televisão a convite de um amigo meu, lá de Manaus, que me conhecia através da instituição que a gente congrega, que é a maçonaria. Aí ele me deu a oportunidade e eu fui trabalhar na Rede Amazônica de Televisão. Está aqui, é carteiro lá da Rede Amazônica. Fui repórter, fazer cobertura, uma experiência muito boa na Rede Amazônica de Televisão, conhecendo um pouco o estado do Amazonas, viajando, né? Fomos lá, Roraima, Boa Vista, passamos em Manacapuru, nunca esqueço, 4 dias lá dentro de um hotel, fazendo trabalho, a Festa do Divino Espírito Santo, que é muito bonita lá, fazendo a cobertura para o Amazon Sat. Ou seja, então a gente está conversando aqui com o Dr. Celso Furtado, contando um pouco da trajetória dele na área da comunicação. Pois é, então você já contou um pouco aí do começo, por onde andou, esteve por Manaus e tal, se formou em Direito. Hoje está exercendo a advocacia, né? Exatamente. Como é que está sendo agora essa... Antes disso, Oswaldo, eu tive uma experiência durante 10 anos, mesmo trabalhando, só uma parte. Aham. O primeiro locutor da 94 FM foi eu, trabalhava à noite, Fernando Costa nos pegou, e o do Domingo no Samba, na época, não era o Fernando, não, foi o primeiro que foi embora para Manaus, o Hilton Fernandes Nobre. Então ele que inventou o Domingo no Samba, foi um dos primeiros locutores da FM 94, quando saiu da rede Transamérica, que era fita rolo. Quem era operador era o Jorge Carlos Finado, já foi. Adilson Souza, que hoje está na Infraero, está até em Teresina, onde eu falei com ele. E tinha 2 irmãs, Marli e não me lembro o nome da irmã dela, 2 mulheres. Eram 4 operadores que tinham lá, que rodavam as fitas e, para sair da fita, aproveitaram para começar com programação local, com locutores locais. Eu tive esse privilégio de passar por lá. A TV Tapajós foi inaugurada em maio de 79, né? E a Rádio Tapajós FM foi no ano seguinte. Exatamente. Quando a TV completou 1 ano, daí inaugurou a Rádio FM Tapajós, que era... Mas durante a inauguração até... Funcionava com uma programação da Transamérica com fita, aquele Acai. Lembra do Acai? Exatamente. À noite a gente ia assistir os capítulos da novela adiantado, que vinha para gravar, para soltar no dia seguinte, porque era 1 hora atrasado, né? Então passei por aí. E durante esse período que eu era locutor, na 94, até meia-noite que saía do rádio, eu pegava depois da Voz do Brasil, 7h30, 8 horas da noite, pegava até meia-noite. Eu trabalhei no Cais do Porto, como operador de equipamentos portuários naqueles guindastes. 10 anos eu trabalhei lá na Portobras, Companhia Doca do Pará, também Santarém. Já pensou? Então, mais uma área aí que você... Aí me chamavam depois que eu entrei na área jurídica, né, como advogado, em 2003 para cá, aí me chamavam que eu tinha sido desembarcador. Desembarcador.
Pois é, então em 2013 a gente já... Eu em 97, em 95, eu fui para Belém como assessor do deputado então Lira Maia. Trabalhei com ele em Belém, e em 97, quando ele assumiu a prefeitura, aí foi quando eu fiz o vestibular, né? Foi eu, Erasmo, Rosivaldo, Colari, nós fizemos vestibular, eu fiz para a direita, eles fizeram para a agrícola, na UBRA. Aí foi quando eu me formei, aí eu tirei minha carteira em 2003, carteira da UAB, e comecei então a aprender a advogar, como eu falei anteriormente. Em Manaus, Escola CID, foi o tempo que em 97 voltei para Santarém, e Edinaldo Mota e o meu querido também Cláudio Araújo Furtado, da Defensoria Pública, e o pessoal só me conhecia de comunicação, eu queria advogar. Aí eu fui para a Defensoria Pública com ele e me botaram logo para Tribunal do Júri. Aí pronto, aí tudo foi embora. Bem, aí continua. Celso, então, foi um pouco aí da sua trajetória na área da comunicação. A gente agradece a sua presença aqui e, claro, torcendo aí pelo seu sucesso, que continue agora já na sua nova profissão. Mas de vez em quando sempre dá uma vontade de falar no microfone. Já há 3 anos que eu participo como comentarista da Guarani, do Círio, da Nossa Conceição, a convite do Ronei e do próprio Paulo Selic, né? Então a gente faz essa referência também, porque a gente gosta. Comunicação está no sangue, Eduardo. Você que tinha se afastado voltou, por que a gente não volta? É verdade. Então é isso aí. Foi um pouco aqui da história do doutor Celso Furtado, na sua passagem pela área da comunicação. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.